E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre os assassinos mirins. Dizem que a infância é a idade da inocência, mas depois de você ver este vídeo, é possível que essa frase mude totalmente de sentido. Isso porque eu vou apresentar para vocês alguns dos mais jovens e insensíveis assassinos que se tem registro na história, cujos crimes foram marcados por requintes de crueldade e extremo sangue frio. Aos 13 anos de idade, Eric Smith era um garoto tímido, usava óculos de lentes grossas, possuía sardas, cabelos ruivos longos e uma outra característica: ele tinha salientes orelhas alongadas. Acreditava-se ser um efeito colateral de remédios que a sua mãe tomava para controlar sua epilepsia quando ela estava grávida. A polícia acusou Smith de assassinato de um menino de 4 anos de idade chamado Derrick Roby. A criança tinha sido estrangulada e pedras grandes foram jogadas sobre a sua cabeça e tinha sido também abusada com um pequeno bastão. Quando perguntado por que ele fez isso, Smith não deu uma resposta que pudesse convencer alguém. Um psiquiatra diagnosticou Smith com um transtorno explosivo intermitente, uma condição na qual uma pessoa não pode controlar a raiva interior. Smith foi condenado e foi para a prisão. Ele está na prisão há 6 anos e foi negado liberdade condicional. O que começou como uma simples faxina terminou com a condenação de um rapaz de 14 anos de idade chamado Joshua Phillips. Sua mãe foi limpar seu quarto de manhã depois que ele foi para a escola. Foi quando ela percebeu uma mancha molhada debaixo da cama de seu filho e pensou que era um vazamento de cano. Ela colocou a mão debaixo da cama e sentiu algo frio. Depois ela ligou uma lanterna que lhe mostrou o cadáver de Maid Clifton, que era seu vizinho de 8 anos de idade que havia desaparecido há 7 dias. Pessoas da comunidade, especialmente pais do menino, mal podiam acreditar que ele poderia ter matado Clifton. Phillips, inclusive, foi um dos vizinhos que se ofereceram para procurar a menina desaparecida. Como ele era menor de 16 anos de idade, Phillips não foi classificado para a pena de morte. Ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de libertação. Phillips não disse quais foram seus motivos para matar Clifton. Ele apenas relatou que acidentalmente atingiu ela nos olhos com um taco de beisebol e depois arrastou ela para o quarto, onde ele esfaqueou ela. Mas o júri não se convenceu com a sua história. No dia 16 de junho de 1944, os Estados Unidos estabeleceu um recorde quando executou George Stinney, de 14 anos de idade, que era a pessoa mais jovem a ser legalmente executada no país durante o século XX. George foi condenado pelo assassinato de 2 meninas, Beth Binnicker, de 11 anos de idade, e Maria Emma Thames, de 8 anos de idade, que foram encontradas em um buraco cheio de lama. As meninas sofreram fraturas graves em seus crânios, infligidos por uma barra de ferro encontrada a alguma distância. George confessou o crime e disse que queria fazer sexo com Beth, mas acabou matando as meninas. Ele foi julgado e condenado à morte na cadeira elétrica. O caso não foi objeto de recurso porque a sua família não tinha dinheiro para pagar por uma continuação do processo. O que poderia ser apenas um jogo normal na TV levou à morte de uma menina de 6 anos de idade chamada Tiffany Nick. Kathleen Crosset era a babá de Tiffany e trouxe-a para sua casa uma noite. Ela deixou Tiffany com seu filho Lionel, de 14 anos de idade, para assistir à televisão e subiu para o andar de cima. Por volta das 10 horas da noite, ela gritou com os dois para ficarem quietos, mas não foi verificar o porquê de tanto barulho, pensando que eles estavam apenas brincando. 45 minutos depois, Lionel chamou a sua mãe e disse que a menina não estava respirando.
Ele explicou que ela havia batido a cabeça sobre a mesa. A polícia foi chamada e o médico legista informou que a causa da morte foi devido a uma pisada forte que dilacerou o fígado de Tiffany. Além disso, os especialistas atestaram que a menina sofreu um traumatismo craniano, fraturas nas costelas e inchaço no cérebro, causados por um espancamento que durou mais de 5 minutos, e também foram constatados 35 outras lesões. Lionel foi condenado à prisão em regime fechado, sem liberdade condicional, mas a sua sentença foi anulada com base que não foi concedida uma audiência para avaliação mental nem antes ou durante o julgamento. No dia 2 de fevereiro de 1996, a Frontline Middle School foi devastada por vários tiros que ocorreram numa aula de álgebra. Ele tirou a vida de 3 pessoas, 2 alunos e um professor, e causou uma lesão grave em um aluno. O acusado era um menino de 14 anos de idade chamado Barry Daly, que teve pensamentos loucos antes do tiroteio. Barry estava vestido de preto como um pistoleiro do Velho Oeste e armado com um rifle calibre 30, uma pistola calibre 357 e uma pistola calibre 25, que pertencia ao seu pai. Os estudantes foram mantidos refém por 10 minutos antes de um professor de ginástica dominar o menino. Acreditava-se que, além de um histórico de doenças mentais e problemas disfuncionais em sua família, Barry foi influenciado pela música do Pearl Jam chamada Jeremy. O vídeo mostra um jovem problemático que comete suicídio na frente dos seus colegas e professor. Também foi relatado que ele disse: "Esta álgebra está certa, não é?", quando viu seus colegas em pânico. Esta é uma citação de um romance de Stephen King, em que o protagonista mata 2 professores e mantém reféns na aula de álgebra. Barry está cumprindo 2 penas de prisão perpétua com um adicional de 205 anos de prisão. Joan, com 39 anos de idade, junto com as suas 2 filhas, Jennifer de 10 anos e Melissa com 8, foram encontrados sem vida, encharcados de sangue e brutalmente assassinados em sua casa no dia 4 de setembro de 1989. Eles foram esfaqueados tão ferozmente que a faca quebrou no pescoço de Melissa. A polícia informou que Joan tinha cerca de 60 facadas, enquanto as meninas tinham cerca de 30. As autoridades acreditam que um roubo foi o principal motivo do suspeito ter entrado na casa. A faca utilizada foi da cozinha de Joan e as mulheres tinham possivelmente pego o suspeito em flagrante e lutaram contra ele, e que teria obtido um corte ou ferida na mão devido à força e o número de vezes que as vítimas foram esfaqueadas. Craig foi flagrado pela polícia com um curativo em sua mão, mas disse que havia quebrado a janela de um carro. A polícia não acreditou em sua história. Eles investigaram e depois foi encontrado uma faca, luvas e outros itens com sangue quando vasculharam o quarto de Craig. Ele admitiu o crime em um outro assassinato que tinha ocorrido no bairro há 2 anos. As autoridades suspeitavam dele neste assassinato. Craig foi julgado e condenado antes do seu aniversário de 16 anos de idade e ainda está na cadeia. Em uma determinada idade, Graham Young era fascinado por química, particularmente por venenos e seus efeitos sobre as pessoas. Seu interesse era sempre idolatrar assassinos, como por exemplo o Adolf Hitler, entre outros. Young começou suas experiências com venenos quando tinha 14 anos de idade. Ele normalmente mentia sobre a sua idade e explicava para o vendedor que precisava comprar o veneno para um trabalho escolar de química e assim pudesse comprar os produtos químicos que precisava. Sua família e amigos foram suas vítimas. Seu pai, quando ficou doente, inicialmente pensou que a doença era causada por algum tipo de vírus. Todos sofriam de vômitos contínuos, diarreia e dores de estômago. Em 1962, a mãe da madrasta de Young morreu de envenenamento. Uma vez ele se tornou a sua própria vítima quando ele comeu um alimento em que havia colocado veneno. Young foi preso quando seu professor investigou sua carteira uma noite depois da aula, com a suspeita sobre as experiências de Young.
O professor descobriu venenos, notícias sobre prisioneiros famosos e desenhos de pessoas morrendo. Estas revelações levaram o professor a chamar a polícia. Young foi enviado a uma clínica de segurança máxima, mas isso não o impediu de envenenar o pessoal do hospital e os colegas de cela, um dos quais morreu. Seu conhecimento era tão amplo que poderia extrair cianeto de folhas de um arbusto de louro. Young foi solto quando tinha 23 anos de idade e foi morar com a sua irmã. E depois disso, ele continuou envenenando suas vítimas, que na maioria das vezes eram colegas de trabalho. Young foi enviado de volta para a prisão e acabou morrendo lá mesmo. Jesse Pomeroy, nascido no dia 29 de novembro de 1859, foi citado como o mais jovem condenado por assassinato em primeiro grau na história do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Pomeroy começou seus atos cruéis contra crianças quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Ele havia pegado e prendido 7 crianças em um local escondido, onde ele usava uma gravata para torturá-los, usando também uma faca ou espetando pinos em sua pele. Ele foi capturado e enviado para um reformatório, onde ele deveria ficar até que completasse 21 anos de idade, mas foi solto depois de 1 ano e meio por bom comportamento. Depois de 3 anos, ele havia mudado de mal a pior. Ele sequestrou e matou uma menina de 10 anos de idade chamada Kate Curran e também foi acusado do assassinato de um menino de 4 anos de idade, cujo corpo foi encontrado mutilado na baía Dorchester. Embora haja uma falta de evidências que possam ligar conclusivamente Pomeroy à morte do menino, ele foi condenado pela morte de Kate quando a polícia encontrou o corpo no porão da loja de roupas da mãe de Pomeroy. Ele foi condenado à prisão perpétua e cumpria a pena em isolamento total. Ele morreu no ano de 1932 com 72 anos de idade por causas naturais. A mãe de James Burgess, de apenas 2 anos, deixou-o esperando-a na porta do açougue, onde fazia compras, porque não levaria muito tempo para retornar, já que não havia fila. Mal sabia ela que seria a última vez que ela iria ver o filho vivo. John e Robert, que estavam no mesmo shopping que James, estavam participando das suas atividades habituais, ficar pulando, passeando em lojas, roubando as mercadorias enquanto os vendedores estavam de costas e subindo em cadeiras nos restaurantes, até que eram expulsos. Foi relatado que os meninos já haviam feito uma tentativa semelhante anteriormente com outro menino, que falhou porque a mãe percebeu o desaparecimento do filho e encontrou-o antes que pudessem levá-lo para fora. Durante sua caminhada de 3 quilômetros, os meninos de 10 anos de idade deram socos e chutes em James. Alguns dos atos foram vistos pelas pessoas, que ignoraram a cena, pensando que eles eram apenas 2 irmãos mais velhos, que não sabiam como cuidar do seu irmão mais novo. John e Robert levaram James para a estrada de ferro local, onde jogaram tinta no olho esquerdo do menino. Além disso, atiraram pedras contra ele, espancaram ele com tijolos e bateram na cabeça dele com uma barra de ferro. Eles também o agrediram sexualmente e colocaram o seu corpo sobre a estrada de ferro, cobrindo a cabeça dele com os tijolos, pensando que ele já estivesse morto. Foi relatado que James morreu pouco antes de um trem atingi-lo. Os 2 criminosos mirins foram condenados a 250 anos de prisão cada um. Porém, no dia 22 de junho do ano de 2001, os 2 assassinos foram libertados graças à ajuda da Corte Europeia dos Direitos Humanos, que alegou a injustiça no julgamento dos garotos. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo. Favoritando e compartilhando o vídeo, você ajuda na divulgação e fortalece ainda mais o nosso canal. E não se esqueça de passar na fanpage do canal no Facebook, ela é bem interativa e vocês ficam por dentro também dos próximos vídeos. E não se esqueça, galera, de comentar, que a sua opinião, dica e sugestão sempre é muito bem-vinda. Então é isso, galera, até mais, beleza? Fui!